no vídeo de hoje do canal a gente vai falar aí da sequência do São Paulo, das últimas notícias e, claro, aí da apresentação da dívida quase bilionária do São Paulo Futebol Clube. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. No Zubeldia, uma espécie de Muricy na época, um cara que briga pelo time, né? Já que a direção não se coloca. Essa aparição do Muricy foi fazia tempo que ele não falava. E a relação dele com o Zubeldia, o Muricy, para ser bem sincero, a gente sabe como é que ele pensa, ele nunca foi exatamente favorável a técnico estrangeiro no São Paulo. Não quer dizer que ele boicote. Ele tem uma boa relação com o Zubeldia e, de fato, ele conversa muito mais com o Zubeldia que com o Rogério. Você acha que o Rogério abria a maçaneta da porta para trocar ideia de... O Zubeldia é tudo menos burro. Ele talvez não se controle na beira do campo, mas ele sabe que é importante a troca de ideias com o Muricy, que foi técnico histórico no São Paulo, para até chancelar. Pode ser a discussão sobre 3 zagueiros, como é que a torcida do São Paulo encara o sistema com 3 zagueiros, como é que... E eles, o que eu ouvi do Muricy uma vez, não uma entrevista pro Galvão, mas uma conversa informal, ele é muito gente boa, ele gosta de conversar e gosta de ouvir. Né? Nessa mesma entrevista pro Galvão, o Muricy falou, eu tenho uma cláusula que eu não posso assumir o comando técnico, e eu não vou interferir no trabalho no técnico, a não ser quando o técnico vem pedir alguma coisa para mim, um conselho, uma conversa. E assim é a relação deles. O Zubeldia, ele não vai ser bancado pelo Muricy, ou pelo Belmonte, ou muito menos pelo Casares. Ele vai ser bancado pelos resultados que ele tiver, pelo grupo de jogadores, porque quando um grupo de jogadores não quer, o técnico vai embora, como aconteceu com o Rogério, e pela torcida do São Paulo. Esse é o capital do Zubeldia no momento. Agora, tudo isso é depois de 2 resultados bons fora. Quinta-feira é guerra, é decisão. E o São Paulo, do Zubeldia, vai ter muita dificuldade de jogar esse ano como mandante. Por quê? Porque o time é fraco. Ainda mais sem Oscar e Lucas. Então não vai ser, o Allianz em casa. É diferente do Corinthians, é diferente do Palmeiras, é diferente do Flamengo, é diferente do Botafogo. Criar nesse time é um parto. E assim foi. Contra o Tadieres e contra o Atlético, São Paulo precisou se defender bem. Não é que se acovardou, teve a bola, controlou o jogo na Argentina, controlou o jogo no primeiro tempo no Mineirão, mas para agredir. Quantos gols o São Paulo tem no Brasileiro? Nenhum. Quantos gols o São Paulo sofreu no Brasileiro? Nenhum. Essa é a cara desse time para esse ano. E eu acho que o torcedor começou a entender, porque ainda mais sem Lucas e Oscar, meu velho, é dureza. Então, a capacidade de criação do São Paulo é muito pequena. O jogo da Libertadores, vamos ver como é que o Zubeldia vai escalar o time dessa vez em casa, mais uma vez sem o Lucas e o Oscar. Só uma curiosidade Forte rápida. que encara jogos grandes bem. A dificuldade do São Paulo vai ser, e já foi mostrado no Paulista, como mandante nesse ano. Quando não tiver Lucas e Oscar. Não, e aí quando o treinador novo chegar, sem o Lucas e sem o Oscar, que já são jogadores... Aí você vai perder fora também. Não, aí beleza, vamos ver como é que faz. Exato, aí, Leonardo, você que é o cara aí... Se o São Paulo não perder do Aliança, ele vai completar a maior sequência invicta na sua história na Libertadores. Já que o Gerson gosta de números, né? Olhando o copo... O Zubeldia nunca perdeu um jogo pelo São Paulo na Libertadores. São 9. Pode chegar a 10. O São Paulo está, ao menos... 2 gols na Libertadores. O São Paulo está, ao menos, tentando se preparar para um período mais à frente de mais condições de ser protagonista. Nada de palco de show, nada, né? Tá tudo não, liberado. O gramado está destruído. O gramado está destruído. Tem o gramado... Não, eu sei, mas... Não, não vai ter. Só não vai ter grama. Não, tá feio, tá destruído. Não, tá bem pior do que o jogo, depois do show da Shakira, porque o palco era mais de 2 shows e o palco era um palco daquele estratosférico. Aí a Helena fala, tá bom então, Arnaldo. E como é que o São Paulo fez bons campeonatos brasileiros quando não tinha Lucas e Oscar? Bons campeonatos brasileiros? Ela pergunta aqui. Porque tinha mais 9 jogadores, né? Quando? Quando isso? Faz tempo que não tem um campeonato brasileiro bom, São Paulo. Quando? Né? Faz bastante tempo. São Paulo há muito tempo não entra para brigar pelo time. Peraí, desde que o Casares assumiu, desempenho do São Paulo em Campeonato Brasileiro, vocês lembram? O ano passado foi o melhor. Sim, ano passado eu sei, mas vamos lembrar os últimos 4. Posição, vocês lembram? Não, de cabeça não. No primeiro, Crespo e Rogério G8. chegou a brigar para não cair. Mas ficou lá em 12º. Rogério. 12º, vai. Ficou na zona do limbo. Ainda quase correu o risco. Certo. Dorival, não ganhou nenhum jogo em casa, ficou na zona do limbo. Limbo. Resolveu o dia, foi para Libertadores direto. Agora, peraí. Fora Libertadores. Espera aí, Fora quase que eu Libertadores. viro aqui de novo. Espera um pouco. Vamos repetir. Vamos repetir. Não, mas os caras não levam isso em consideração, não. Ele fez o melhor paulista Os caras desde quem o não título. leva? O São Paulo, o dirigente? Não, parte da torcida. Parte da torcida e parte
cobertura. Tá. Mas fala. Não, vamos repetir. Com o Crespo, zona do limbo, 10º não sei o quê. Com o Rogério, Contra o rebaixamento. zona do limbo, quase, né? Com o Dorival. Dorival. Teve um pouquinho antes, mas não era o Casares, né? Teve o Diniz. Não, tô falando do Casares. O Casares entrou, o Diniz saiu, né? Tem razão. Com o maravilhoso Dorival, técnico da seleção, campeão da Copa do Brasil, limbo. Limbo, só uma certo? vitória fora de casa. E com o patético treinador de hoje, que é ridículo, não sabe Classificado pra nada. Libertadores com 6 rodadas de antecedência. 6º lugar. Manda ele embora. Não é a vida Agora, como ela é? Manda ele olhando embora. o copo Tudo certo. meio cheio, pegar o Aliança agora é uma boa, vai. Pô, se fosse o Tadieri seria mais complicado, ou mesmo contra o Libertar. É o melhor adversário Então, pra hoje pegar em casa. hoje 8 tem jogos, 24 a do pontos. Corinthians. Nossa. Vamos lá, Alianza Lima, tem que ganhar, vai. Tem que ganhar. Cruzeiro em casa. Cruzeiro, deixa eu falar, o Cruzeiro, se tiver bolinha de gude contra o São Paulo já ganhou. Pode ter o que você o quiser de histórico, né? esporte, o que você quiser. O Fábio é o cara que mais tomou gol na história do São Paulo. Enfim, o que você quiser. É a maior diferença de clubes grandes, histórico de confronto no Então, no 50 Brasil. vitórias a mais. Mas é aquilo, né? O São Paulo vai jogar, como diz o Massa, na quinta noite, o Cruzeiro joga quarta, vai jogar domingo no Morumbi. Já ganhou, 3 pontos. Não, cara, é que tá. Não vai dar. Vamos lá, ele vai ter que fazer as suas escolhas aí, né? Nessa trinca do Brasileirão. Cruzeiro, Botafogo no Newton Santos e Santos com o Neymar, provavelmente, né? Deve ser a volta do Neymar, possivelmente. O Neymar deve voltar até Com o Fluminense agora. É. Treinou hoje né? para poder jogar com o Fluminense. É isso aí. Cara, ele teria que fazer 6 pontos em 9, mas não faz. Acho que não faz. Peraí, você tá falando do brasileiro? É. Acho que não faz, não. Mesmo rifando o Newton Santos. Não, Alianza Lima. Aí, cara, aí Libertar empatar, Ceará empatar. Fortaleza é o contrário, Fortaleza. São Paulo nunca ganhou do Vojvoda, não sabia, né? Você falou. Tem que ganhar do Fortaleza. E a Aliança fora é uma sequência bem chatinha, embora tenha no Brasileiro 3 jogos em casa, né? Pô, é difícil, mas também não é. Não é. Não é o Palmeiras, o Flamengo. Não tem time. Eu sei que não tem time, mas... Não, o Cruzeiro é barbada. Não é, cara. Mano. Pô, mas também, Arnaldo, então vamos perder do Aliança também. Não, a Aliança é obrigação. Sério? Primeiro... Não, Cruzeiro tem é time, difícil, o não tem Botafogo é elenco. impossível. O Santos vai ter o Neymar, o Libertar tem o... Não, eu acho que o São Paulo, qualquer jogo do Brasileiro, como o Tirone acabou o jogo do Atlético, o cara abre a live, ufa, vai ser assim todo jogo. Mas foi bom o jogo. Mas o ufa vai ser com todo jogo. São Paulo jogou bem lá. Sim. Jogou bem, jogou mal contra o Jogou Sport. bem lá, mas não ganhou. O problema é jogar ok. contra time mais fraco. Quero pontos. Vamos fazer igual o Palmeiras. Pontos lá. Na Libertadores, eu confio, na Libertadores faz 5 pontos. Ganha 3 do Aliança, empata os 2 fora, estava virtualmente classificado. Tô nessa aí. Eu tô nessa aí. No Brasileiro, putz, Guilherme, Dos 15, faz 9, vai. Imagina, sem empate, seria maravilhoso. Vamos pra Paulista. Se é 9 dos 15, tá maravilhoso. Tá bom. Pô, tá nem lindo. parece eu você. acho que faz palpitando, 7. Né? Então, Nem tá parece vendo? o próprio Arnaldo Eu acho que isso é mais... Eu acho que faz Mas, 7. tá vendo? O Arnaldo palpita, não, esse aqui é melhor. Não, ele que tá olhando. Ele tá falando 7 em 15. 7 em 15, provavelmente você vai estar com os 2 só que você somou, com 9 depois disso aí, você vai estar perto da zona de rebaixamento. Então, acabou, caiu. 7 e 15 são Não, 50%. Não é pouco, 50%. Então, mas... Não, 7 em 15 é um pouco menos de 50%. Menos, né? 40 e... E aí você vai estar, sendo que você fez 3 em casa. Não, pra mim o São Paulo ganha do Cruzeiro, empata com o Botafogo. Não, ele empata. Aí tá lindo. Mas vocês podem deixar eu falar? Pode, por favor. Já foi bem, largou bem. Tá ótimo. 3 no Cruzeiro, 1 com o Botafogo, 3 no Santos, são 7. Nossa Senhora, meu Ceará, 8, Fortaleza, 9. E é isso. Deus. Nossa, tá ótimo. Vai empatar com o Fortaleza em casa? Tá ótimo. 9? Tá bom, me dá aí, quero. Fecha agora O meu com é 9. 3 Cruzeiro, 0 Botafogo, 4 com o Santos e vai ganhar de um dos 2 cearenses e aí vai a 7. Tá, vai ganhar de um e vai perder do outro. É, Gente, um dos 2. Pra mim vai ser 3 contra o Cruzeiro, 0 contra o Botafogo, 3 contra o Santos, 6, 1 contra o Ceará, 7 e 1 contra o Fortaleza, 8. Você ficou no meio termo aí. Tá bom, vai. Tá bom também. Aí dá um pouco mais, 50. E o Arnaldo, que é o pessimista, falou 9. Não, falei que 9 é a coisa mais otimista dessa sequência. Né? 8, eu fecho Rodrigo Martins, 8. Arnaldo já tá derrubando o São Paulo, tá mesmo? De novo. o Arnaldo é tá um preocupado com a falta de elenco. Eu também tô, todo mundo tá. Não, ninguém tá. Sim. Ninguém acordou ainda. Vamos sim, A acordou. galera Claro não que acordou. Não acordou. Mas esse mesmo time sem elenco encarou muito bem o Atlético no Mineirão. Muito bem. Graças muito ao sistema implementado pelo treinador. Mas Encarou. Não ganhou, empatou. Né? Início do vídeo, para você aí, ó, que adora pegar o conteúdo e botar lá no Twitter e pegar para replicar as coisas. O São Paulo hoje terá uma reunião com o Zubeldia e com a diretoria para definir
se o São Paulo vai ou não contratar um jogador, se o São Paulo vai usar o Luan mesmo, se o São Paulo vai com a base mesmo, quais serão as decisões que vão ser tomadas. Isso a gente discutiu longamente no vídeo de ontem, eu abordei muito sobre esses assuntos, sobre a dúvida. A diretoria do São Paulo, obviamente, já teve uma primeira conversa na viagem, eles normalmente se reúnem todos os sábados, quando chegam dessas viagens de noite, tem um jantar, eles durante alguns momentos eles pautam alguns assuntos iniciais, alguns assuntos essenciais, mas ficou de se tomar uma decisão com a cabeça mais calma, com resultados médicos mais apurados. Temos a ausência do Pablo Maia por lesão por algum tempo, pelo menos até depois da pausa do Super Mundial, e agora o Luiz Gustavo, que fiquem atentos, a gente pode ter essas notícias, não vai sair tão rápido, mas muito provavelmente existe a possibilidade do Luiz Gustavo, inclusive, abandonar o futebol. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação aos próximos passos. A gente está falando da vida no ser humano, a gente está falando da prioridade, no final das contas, né? Que é a vida, que é o cara tá bem, que é o Luiz Gustavo tá bem. Então existe uma chance do Luiz Gustavo nem continuar jogando futebol. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso, e isso obviamente impacta no ano de São Paulo, impacta no orçamento, impacta em contratação, impacta em uma série de fatores, e o São Paulo vai ter que tomar essa decisão rápido, lembrando que nós temos 4 dias para contratar algum jogador de janela. Vou tomar um gole aqui. E aí vou explicar, porque muita gente ontem nos comentários ainda ficou em dúvida. Falou, Zanqueta, mas o São Paulo deveria então fazer um esforço para contratar o Thiago Mendes agora. Vamos lá. Você pode contratar jogadores em 2 cenários. Jogadores que não têm contrato no momento, mas que encerraram seus vínculos com os clubes até no máximo 28 de fevereiro, ok? Então, eu dei até o exemplo do Fernandinho. O pessoal fala, para de falar de Fernandinho, é que o Fernandinho é um exemplo. O Fernandinho é só um exemplo, não estou dizendo que eu quero o Fernandinho agora, que eu estou insistindo nele. O Fernandinho é um exemplo de jogador que está sem vínculo contratual desde o final do ano passado. Então, o Fernandinho, no dia 28 de fevereiro de 2025, ele estava sem vínculo. Então, o Fernandinho, hoje, São Paulo liga para ele e fala, Fernandinho, bate aqui no Morumbi, vamos fazer um exame médico, quero contratar você. Você pode ser inscrito, o Fernandinho pode ser contratado neste momento. Ele não pode ser inscrito na Libertadores, porque a fase de grupo já foi. Mas o São Paulo pode colocar o Fernandinho, caramba, Sirene, tô vendo. Mas o São Paulo pode colocar o Fernandinho no grupo, pode trazer ele pode começar a treinar e pode fazer parte desse grupo do São Paulo para jogar os próximos jogos. Maravilha? Temos esse cenário. Temos o outro cenário. Qualquer jogador que tenha disputado estaduais ou que esteja inscrito ou que estivesse inscrito no estadual em alguma equipe que disputou campeonatos estaduais, pode também ser contratado. Vou dar um outro exemplo aqui do próprio Luan, que está no São Paulo. Ele não jogou, mas ele estava inscrito. Inclusive, o São Paulo inscreveu ele e o Lisieiro no finalzinho. Eles podem ser inscritos por outro clube utilizando-se desta regra. Tranquilo? Thiago Mendes pode ser contratado? Thiago Mendes está no Al-Rayyan. Por que o São Paulo não vai lá e bota um dinheiro, faz uma junta, faz um esforço, tenta colocar o cara para dentro? Por que ele não faz isso? Porque não pode. Porque o Thiago Mendes não se enquadra na regra de jogou estaduais e nem se enquadra na regra de estar sem vínculo contratual até dia 22 de fevereiro de 2025. Tranquilo? O Thiago Mendes não pode. Então, jogadores tipo Thiago Mendes ou que não preencham esta regra, esqueçam. O São Paulo não pode contratar, como eu vi muita gente falando, sobre uma série de outros jogadores aí que não tem como fazer essa negociação. Mas a gente tem meninos promissores para poder serem trabalhados e serem vendidos. A gente livrou o time de muitos veteranos, reduziu a folha salarial, está tentando fazer o encaixe cada vez mais dentro do FDIC e das questões de governança. Renovou o contrato da Superbet, está aí na luta para fechar o contrato do Marinax. O São Paulo vem fazendo investimentos pesados na infraestrutura de Cotia, contratou muitos jovens, bons e promissores, usando quase nada ou recursos minúsculos para a contratação de atletas. Melhorou a qualificação dos profissionais. O São Paulo em 2025, se a gente for fazer o recorte de 2025, eu retorno para vocês. A gente tem uma leva de acertos muito grande desse lado e um erro e erros muito grandes deste outro lado, que foi qual? Não priorizar e blindar o técnico para a utilização de garotos, ou cobrar mais do técnico para que se utilizasse mais meninos, e a venda do William Gomes, que na minha opinião é uma ferida aberta que vai continuar sendo até, assim, dificilmente essa ferida vai fechar, como também não fechou para mim a venda, por exemplo, do David Neres, que depois você acabou tendo que cobrir para contratar Prato, para contratar outros jogadores muito mais velhos, veteranos, para poder compor as questões. Então, a venda do William Gomes e a cessão do Moreira, para mim, foram 2 erros crassos. Esses erros eu não vou esquecer. Mas do outro lado aqui, fazendo um balanço, nós temos sim
pontos positivos que a gente tem que elencar. E para mim isso se chama equilíbrio. Isso se chama avaliação de equilíbrio. Agora, na questão do Luiz Gustavo, por exemplo, a gente tem que fazer uma análise com coerência. O Luan tá lá treinando para fazer. A tomada de decisão tem que ter. O Luan tá lá, tem condição, é primeiro volante? Porra, no mínimo com banco o Luan não serve. O Negruti foi pro banco, não tem condição para banco. Tem que começar a ser utilizado os jogadores. A gente precisa começar a usar. Então usa agora nesse meio tempo e avalia com calma mais no meio do ano. E aí pensa se assim, porra, não, mas eu preciso de um jogador diferente para poder jogar nesse meio de campo. O Luiz Gustavo aposentou mesmo. O Pablo Maia vai demorar mais um pouco. Beleza, tem aí o Thiago Mendes, tem outros jogadores na posição. Cara, a tomada de decisão tem que ser feita. Nota a melhor tomada de decisão... Sabe por quê? Nota 8 pro Crespo? Ele não conheceu o Morumbi lotado. Ele não teve nada da ajuda da torcida. O São Paulo emendou uma temporada na outra pra ser campeão. Um elenco reformulado. E tava na cara que ele poderia ser campeão paulista, mas na sequência o time sentiria fisicamente como sentiu. Ele começou a perder um jogador atrás do outro machucado. O time caiu no Campeonato Brasileiro, começou a declinar ali, cair na tabela de classificação e ele foi trocado e teve uma senhora postura profissional. Ele foi trocado pelo Rogério na hora do almoço. Às 6 da tarde o Rogério estava dando um treino no Morumbi e ele foi lá cumprimentar o Rogério. Foi no dia seguinte, morou perto do centro de treinamento, visitando o São Paulo quase todos os dias e até hoje fala com puta carinho do clube. Um cara que pegou uma situação completamente difícil, um treinador estrangeiro que não conhecia o São Paulo, tampouco o futebol brasileiro. Portanto, assim, muito acima do que eu esperava. Nota 8 pra ele, além de tirar o São Paulo da fila. É isso. E o Rogério? A última passagem? A última passagem, nota 7 pra ele. O elenco dele era ruim demais. O São Paulo não tinha dinheiro, mas ele conseguiu levar o São Paulo a 2 finais de campeonato. 2 finais? Campeonato Paulista de 21. E Sul-Americano. Final Sul-Americano, ele não ganhou, mas eu também não imaginava nada com aquele time. O time dele era ruim pra caramba. Quem era o craque do time dele? Não tinha craque. O melhor jogador do São Paulo naquele ano foi o Patrick. Que veio do Inter. Que foi ingrato com ele, né? Foi ingrato com o Rogério. Porque você deu a nota 6 e 6 pro Dorival e pro Zubeldia, certo? E pro Carpini. Você deu 6 pros 3. No início do papo, você deu 6 pro Dorival, 6 pro Zubeldia e 6 pro Carpini. Eu dei isso no começo do papo? Deu. Então, peraí, dá pra refazer? Dá, claro. Não, vamos lá. O Carpini, eu vou tirar um pouco, tá? Eu vou dar nota 4 pra ele. Por que nota 4? Embora ele tenha feito 2 coisas ali que mexeram com o torcedor, que foi a quebra do tabu e o título da Supercopa, ele não conseguiu fazer o time competitivo, né? Ali, assim, ele conseguiu contribuir muito pouco. Então a gente só levaria em consideração os resultados. O Zubeldia até agora, ele faz pra mim um trabalho comum. Então, um trabalho nota 4 mesmo, assim. Eu não vejo muita coisa no trabalho dele, entendeu? Eu acho que só que ele tem uma sintonia legal com a competição internacional. Como ele é um cara que já tá no mercado aqui há um bom tempo, sul-americano, pegando ambientes diferentes, nacionalidades, né, países diferentes, ele já conhece mais ou menos e então ele vai bem nas Copas. Eu não acho que ele seja um cara ruim pra isso. Mas eu não vejo muita coisa no trabalho dele. Eu dei nota o quê? 4. Agora, antes era do 6, agora você deu 4. Tá, 5 na média. Vamos dar a média, 5. Pronto. E quem é o outro? Dorival. O Dorival precisa aumentar a nota dele, né? Eu fui rigoroso com ele. Eu acho que pelo título da Copa do Brasil e com algumas digitais, eu citei aqui o Caio Paulista, o Alisson, o Rafinha conseguindo jogar bem. Ele conseguiu recuperar aquele São Paulo que estava entregando muito pouco naquela temporada com o Rogério. Além de controlar bem o ambiente, ele entrega um título... Gigante. O título que ele entrega... não, eu tenho que aumentar a nota desse cara, né? Eu tô olhando pro trabalho em si, esquecendo do resultado, né? Não é só o título da Copa do Brasil, é um título de Copa do Brasil passando por 2 dos seus maiores rivais, né? Flamengo na final, título inédito, né? São Paulo que já ganha. E assim, é isso. Eu acho que a gente pode aumentar a nota desse cara, embora o Campeonato Brasileiro não tenha sido ruim, então vamos aumentar para uma nota 7. Eu acho que é justo. O Campeonato Brasileiro dele foi ruim, mas logo que o São Paulo conquistou o Campeonato da Copa do Brasil, os caras largaram. Acharam que poderiam fazer uma partida protocolar contra o Palmeiras na casa dos caras, né? Exato. E aí os caras ganham e vão pro título. Ele não foi o único culpado. São Paulo só conquistou uma vitória fora de casa contra o Bahia no final do campeonato. No último lance do jogo, o Caio Paulista. Sim. Pronto. Na noite de ontem, né, o Casares, quem quiser dar uma olhada no Instagram dele, que é o cara do Instagram, ou quem quiser seguir aí, que seja, ele fez um super texto explicativo da situação de São Paulo
confirmando aí a dívida quase bilionária do São Paulo, uma dívida de 287 milhões de reais no ano passado. Eu coloco até um gráficozinho que a estimativa é reduzir, né, essa dívida do São Paulo, que está quase em 1 bilhão, por muito pouco não chegou em 1 bilhão de reais, e aí faz colocações, explicações, que o investimento da base virou despesa, que o São Paulo já tem planejado aí para os próximos 5 anos uma receita de 2 bilhões de reais, sei lá, algo do tipo, e que está planejando um São Paulo com um futuro muito melhor para o próximo presidente que vier, aquela blá 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 todo para explicar que deu ruim no ano passado, né? E a gente só vai acreditar vendo na melhora desses números. Ele explica que o São Paulo hoje também segue lá o FDIC da Galápagos, que já conseguiu arrecadar 135 milhões de reais, que chegou a botar ele mesmo a ser o avarista de algumas dívidas de São Paulo. Bom, fez lá uma explanação longa sobre a situação financeira de São Paulo, que não vai nada bem, mas para os planos futuros que a ideia é reduzir, não fala em acabar com a dívida, mas reduzir, para que o São Paulo continue saudável financeiramente e possa disputar com os outros. Fez uma colocação bem interessante, na verdade real, né? Que o custo do jogador de futebol hoje é muito maior, inclusive ele lá na base, que foram feitas alterações na base e tudo mais. Bem, é uma explanação longa e a gente vai acabar tendo muito vídeo sobre esse assunto, porque vai bombar hoje na mídia essas colocações do Júlio Casares, né? Aí falando do patrocínio bilionário, né, da Superbet com São Paulo, o CT do São Paulo deve chamar Super CT, e aí o próprio CEO também colocou que não necessariamente precisa vencer campeonatos para chegar a esse 1 bilhão, né? Mas chegando na final, sendo vice e tudo mais, você tem aí bônus da patrocinadora por desempenho esportivo. Parece que estão muito satisfeitos. A cada tempo aí, ano, vão verificar se o valor do patrocínio está de acordo com o mercado, se está acima, se está abaixo. E é isso, né? Acho que é importante. O São Paulo faz dá a entender que o Júlio Casares está fazendo tudo para ter a maior previsibilidade possível até 2030, ano do centenário, economicamente, para que o São Paulo possa melhorar, né? Melhorar, reduzir essas dívidas e consiga aí disputar no mercado da bola com os outros grandes contratações de alto nível, né? Então é isso, acho que foi realmente o sinal, né? Acho que tinha que fazer, demorou muito, mas ele deixou claro que esse vai ser o meio de comunicação dele via Instagram. Mas acho que demorou muito, né? Esperou até entregar para poder falar que deu ruim, né? E aí coloca o que está sendo feito, tudo bem, o São Paulo está correndo atrás, mas deixou ele longe demais, né? Ainda falando de São Paulo aí tem uma sequência duríssima, como foi mostrado pelo pessoal aí do G4. Vai ser mole não, e ainda mais sem Oscar e Lucas em boa parte desses jogos, né? Mas o São Paulo vai ter que dar um jeito, vai ter que buscar na raça, né, os 3 pontos em cada um desses jogos, para poder ao menos levar de maneira leve o Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje também tem o sorteio da Copa do Brasil. O São Paulo vai saber quem será o adversário na terceira fase. E é isso, não para, né? É uma correria só. É o São Paulo que vai jogar contra o Alianza Lima, já sabendo que o Libertad venceu novamente, é o líder do grupo. Quer dizer, São Paulo precisa vencer a Alianza Lima para aí depois você fazer o confronto direto com o Libertad, que é o que parece, caso o São Paulo cumpra o que tem que ser feito dentro de casa amanhã, deverá ser o seu principal adversário na chave pelo primeiro lugar, né? Eu digo caso porque a gente sabe da dificuldade. O São Paulo não toma gols, ótima notícia, mas tem muita dificuldade de fazer gols sem Oscar e companhia, né? Então o São Paulo terá que tirar um coelho da cartola e, bem, vamos ver o que o Zubeldia vai conseguir fazer com o elenco que tem em mãos. Então é isso, é o São Paulo aí fora de campo se preparando para o centenário, se organizando, reduzindo ao máximo para que possa apresentar melhorias na saúde financeira, que é fundamental para o bom andamento do clube, dentro de campo se preparando aí para os torneios que joga, né? Que será a Libertadores nesse meio de semana e ambos no Morumbi, né? O Morumbi que vai estar judiado, principalmente agora, porque veio de shows, e depois fim de semana contra o Cruzeiro. E aí depois você tem Botafogo, tem Santos, tem Libertad, Ceará, Fortaleza e companhia. Vai ser uma tabela bem difícil e o São Paulo tem que pontuar.
Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder esse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!